Boa noite a todos e a todas. É sempre um motivo de muita alegria estarmos aqui na Cefa, esta casa que me acolheu tão bem e ainda me acolhe após mais 18 anos de atividade aqui nessa casa. Então, nós agradecemos muito a todos os trabalhadores encarnados e também os trabalhadores desencarnados responsáveis pela manutenção dos trabalhos desta casa. O título do nosso diálogo desta sexta-noite está ligado ao capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, onde nos é falado sobre a missão do homem inteligente na Terra. Nessa passagem, o espírito Ferdinando traz uma comunicação a Allan Kardec no ano de 1862, falando: se Deus em seus desígnios vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. Ferdinando, França, 1862. E quando nós falamos em inteligência, nós vamos diretamente à pergunta de número 1 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: que é Deus? E olha que interessante, o primeiro atributo que os Espíritos falam a respeito de Deus é inteligência suprema. Deus é a inteligência suprema, infinita, certo? Além de ser a causa primária de todas as coisas. Então, Deus é inteligência. Mas Kardec, lá na questão de número 23, pergunta: que é espírito? E, novamente, chega a resposta ligada à inteligência. O que os espíritos nos dizem? Espírito é o princípio inteligente do universo. Mas Kardec não ficou satisfeito com esta resposta e avança na questão de número 24 e pergunta aos espíritos: o espírito é sinônimo, então, de inteligência? E lá vem a resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então os espíritos nos dizem que, para nós, inteligência e espírito são a mesma coisa. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Muitas vezes nós confundimos a inteligência com aquele saber acadêmico, com aquele saber da escola, com aquele saber da universidade. Inteligência não é isso. Mesmo em pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, nós iremos encontrar aí a inteligência também. Porque a inteligência é um atributo essencial que o espírito tem. Então, eu não posso afirmar, por exemplo, que um espírito que nasceu lá em 1800 é menos inteligente do que um espírito que nasceu hoje. Não é isso. Isso é um atributo essencial do espírito. E aí, o texto nos fala: habilidades e conhecimentos são frutos da aprendizagem, isto é, do nosso intelecto. Muitas vezes as pessoas dividem a inteligência, naquela coisa ligada à intelectualidade e à inteligência moral. Mas os espíritos nos falam: habilidade e conhecimento, isso é de ordem intelectual. Então, por exemplo, trazendo para a nossa vivência cotidiana, todos nós aqui conhecemos a moral cristã. Os senhores, as senhoras saíram de casa numa sexta-feira à noite em busca de ter contato, de conhecimento com a moral cristã. Isso faz parte do nosso intelecto. O intelecto ajuda-nos a discernir sobre as coisas.
da nossa vida, da nossa existência. E isso é fruto do conhecimento intelectual. A gente conhece. Eu conheço o Evangelho. Eu conheço os 10 mandamentos. Eu conheço a maior lei, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Eu conheço isso. Mas o fato de conhecer não quer dizer que eu coloque em prática. Eu conheço. Mas a prática vai além do conhecimento. E trazendo para nós, eu não conheço, na realidade eu reconheço. Porque a moral cristã já vem comigo há milênios. Com certeza, não é nessa existência que eu tenho o primeiro contato com o cristianismo. Já tive contato com o cristianismo em existências anteriores, em reencarnações pregressas. Eu reconheço. Agora, conhecer, reconhecer, não significa necessariamente colocar em prática. E aí nós falamos também das habilidades, que também são frutos do nosso intelecto. Então, trazendo para uma vivência cotidiana, eu estava tendo dor de estômago muito forte. Então, chegava domingo à noite, me dava uma dor muito grande no estômago, eu já comecei a pensar, estou com úlcera, será que é uma coisa mais grave? E se eu tiver câncer? Aí fui correndo procurar um gastro, fazer o exame. Aí chego lá no gastro, depois de olhar na internet, cheio de caraminhola na cabeça lá, aí o médico olha para mim lá, faz um exame, agora ele vai pedir uma bateria de exames para fazer ecografia, está me preparando, né, para baixar no hospital e fazer exame até não querer mais. Aí ele vai, tu não tem nada. Isso aí que tu tem provavelmente é alguma crise de ansiedade. Tu falou que é domingo de noite, né, e coisa e tal. Aí eu parei. Será que ele tem é real isso mesmo, né? Aí comecei domingo lá, fazer uma prece, oração, procurar meditar. E aí dava a musiquinha do Fantástico, não me dava mais dor de estômago. Então, o cara com a habilidade dele, depois de anos e anos e anos lá, atendendo pessoas, ele botou o olho em mim, não tem nada, isso não é nada. Né? Isso aí é de fundo psicológico. Então, ele tem isso, e isso é fruto dessa habilidade intelectual dele. Mas também a gente pode depois partir para a questão moral. Então, assistia há pouco tempo uma entrevista de uma médica oncologista. E ela, além de ser médica oncologista, ela se especializou em dar cuidados paliativos para aquelas pessoas que estavam desenganadas pela medicina. Não tinha mais o que fazer. Então, ela contava que chegava lá no consultório para atender as pessoas, diariamente, e aí as pessoas chegavam e começavam a falar da vida das pessoas, ela ficava injuriada, assim, não tinha paciência, né? Já mandava as pessoas sair. Aí ela disse que em momentos da vida dela ela parou e ficou pensando, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? As pessoas desenganadas chegam na fila, hospital público, 5 horas da manhã, aí eu chego aqui 8 horas para atender e não dou bola para as pessoas, ou vejo a pessoa como se fosse um monte de célula e não consigo ver o outro lado da pessoa. Aí ela disse que começou a meditar e a partir daí ela vai usar o moral. Ela disse, eu tenho que aprender a ser paciente. Eu tenho que aprender a usar minha inteligência, mas também a ouvir. Então tu sai do simplesmente intelectual e começa a partir para o moral. E aí tem esta passagem que fala o seguinte: a inteligência apenas dita as nossas escolhas, mas a decisão de as praticar são atos morais. Olha que coisa interessante. Exercidos pelo ser ético que existe no espírito humano. São, enfim,
as virtudes aprendidas ao longo da nossa evolução intelectual, moral e espiritual. As virtudes foram antes hábitos instalados, transformados em modo de ser. A decisão de praticar é um ato moral. Então, eu reconheço as leis morais, eu reconheço a moral cristã, mas a atitude de colocar em prática não está ligado ao intelecto. A atitude de amar o outro, de auxiliar o outro, isso é uma decisão moral do espírito. É uma decisão de cunho ético. Nós, espíritos inteligentes, somos espíritos e temos a ética, assim, como uma característica da nossa existência. E o que é ética? A ética é uma reflexão sobre a nossa moral. Trazendo para um exemplo concreto que nós conhecemos. Quando nós estudamos a vida de Jesus, tem a passagem da mulher adúltera, onde conta-se que os fariseus, para pegar Jesus, em contradição, está Jesus lá um dia, apresentam o Mestre Jesus uma mulher adúltera. E perguntam para Jesus, olha, a lei e os profetas nos dizem que nós devemos apedrejar, matar essa mulher que foi pega em adultério. E tu, mestre, o que nos diz sobre isso? Aí conta-se que Jesus estava abaixado, escrevendo lá na areia, e começou a escrever ladrão, começou a escrever um montão de coisas ruins ali. Aí ele levanta a cabeça para aqueles homens e fala a famosa, a célebre frase: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Olha que coisa interessante. Ele não falou, certo, que não podia apedrejar. Ele não disse isso, ninguém vai apedrejar ela. Ele falou, só faltou dar pedra. E aí? Atira. Atira a primeira pedra quem nunca pecou. E aí a história nos conta que aqueles homens pararam e do mais velho para o mais novo, todo mundo foi embora. Se um daqueles homens ali pegasse uma pedra e matasse aquela mulher, não ia acontecer nada com ele. Se ele fosse levado para o sinédrio para ser julgado, o que os juízes vão dizer? Está na lei. Só se cumpriu a lei. Mas o que Jesus faz ali? Ele faz com que aqueles homens tivessem uma reflexão ética. Ele fala, as pessoas começaram, mas eu também erro. Eu faço pior. Também tem esses defeitos que foram escritos aqui. Que moral tenho eu para julgar e apedrejar e matar alguém? Para ver a capacidade que Jesus teve de fazer as pessoas refletirem eticamente sobre a sua existência. E assim deve ser conosco também no nosso dia a dia. O ideal é que nós tenhamos essas reflexões éticas no dia a dia. Só que, muitas vezes, estas reflexões éticas irão nos trazer dores. Irão nos trazer desconforto. Irão nos tirar da nossa situação de conforto. Então, quando a gente olha um espírito como Emmanuel, que foi senador romano lá há 2000 anos, depois reencarna 50 anos depois como escravo. Se a gente for olhar a história do Emmanuel, é cheia de dores e angústias. Ele não se torna um espírito evoluído de uma hora para outra. Porque nenhum de nós nasce pronto. Somos inteligentes, sim, mas somos criados simples e ignorantes.
E ao longo da nossa caminhada, com muitas alegrias, mas com muito choro, com muito ranger de dente, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo na nossa existência. E aí, eu estudando, me veio à mente a oração de São Francisco, que eu acho uma das peças mais lindas, orações mais lindas que eu conheço. E olha que coisa interessante, né? A oração começa assim, ó: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Amor, perdão, união, fé, verdade, são virtudes. E é uma prece onde ele não quer somente receber. O que ele está pedindo aí? Força para que ele consiga colocar em prática na sua existência, para que ele consiga aplicar na prática, junto com outro sofredor na sua existência, as virtudes cristãs. Não receber passivamente. Não ser somente um ser pacífico, mas eu quero ser pacificador, que é diferente. Então ele roga essa mudança moral, mas essa mudança moral vai se dar com a ação. A ação. Por isso que nós estamos reencarnados aqui na Terra. Quando nós desencarnamos e chegamos no plano espiritual, a nossa visão se amplia. Porque nós não estamos mais ligados ao corpo de carne, esse mundo material. A nossa visão está realmente ampliada. E lá no plano espiritual, nós conseguimos muitas vezes ver claramente os nossos defeitos e os nossos erros. E lá o Márcio, certo, pode me mandar para a Cachoeirinha que, olha, eu vou fazer tudo certinho, né, vou procurar ser um cristão mesmo de verdade. Lá eu achava que ia dar conta de tudo isso. Mas para que isso se consolide na nossa existência, não adianta ficar só no blá, 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 blá. Tu vai ter que colocar em prática. Aí eu chego aqui e tenho que colocar em prática. Tem que exercer. De modo que os espíritos nos falam que raríssimos são aqueles que retornam ao mundo espiritual como espíritos completistas. O que é o espírito completista? O espírito completista é aquele que cumpriu tudo aquilo que foi acordado lá no plano espiritual. Lá é uma coisa, aqui é outra. Então nós temos, no caso, as nossas expiações. A gente ouve muito, né, que a Terra é um planeta de provas e expiações. As expiações é aquilo que está ligado exatamente às coisas que nós fizemos nas vidas anteriores. Então, por exemplo, se eu abusei muito dos alcoólicos, destruí o meu sistema digestório, lá o fígado, pode ser, não são todos os casos, tá, que eu reencarne com um problema hepático aqui nessa existência. Isso é expiação. Isso é expiação. Mas a prova não. A prova está além disso. Então, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade muito grande em lidar com o poder. Poder me corrompe, eu não consigo lidar com o poder. Aí eu peço, olha, eu vou reencarnar, eu vou me tornar um comandante de uma tropa militar, de um país aí, vou atingir o alto escalão e vou comandar um exército. Aí reencarna eu aqui com problemas em relação ao poder e sou comandante de um exército. Aí chega alguém lá e fala, tu tem que
atacar a nação vizinha lá para defender os interesses do presidente X ou Y, que seja. E aí, aquele velho guerreiro de antes que não sabia lidar com o poder, como é que eu vou agir? E aí chega e fala alguém, se tu não fizer isso, tu pode ser condenado. E se tu não seguir a ordem do presidente X ou Y, tu pode ser condenado e até morto. E aí? Tu aguenta morrer, desencarnar, para manter os teus princípios? Isso é uma prova. Isso é uma prova para o espírito. Alguns, nesse caso, podem conseguir vencer, e outros, necessariamente, não. Então, a expiação é a lei de ação e reação, mas as provas denotam ainda, né, uma dificuldade que o espírito tem, mas são passíveis. Ninguém reencarna para errar. Ninguém reencarna para matar ninguém. Ninguém reencarna para fazer o mal. A sabedoria de Deus não permitiria isso jamais. Se nós fazemos isso, é em função do nosso livre arbítrio. Deixa eu ver aqui. Parou aqui a minha... Mas a gente continua aqui. De modo que, continuando então, aqui travado na oração de São Francisco, que essa missão inteligente, a inteligência é uma ferramenta. Deus não, de forma alguma, vai criar algo que seja inútil, algo que não tenha utilidade para a sociedade. E aí vem lá uma pergunta. É importante saber que tipo de progresso vem primeiro? Afinal, o que vem primeiro? O progresso intelectual ou um progresso moral? E eles falam, é fundamental, pois o progresso moral decorre do princípio inteligente. É porque somos espíritos inteligentes que desejamos progredir e possuímos o discernimento para o desenvolvimento moral. A inteligência, ela é primordial, tá? Ela é muito importante, porque é através da inteligência que a gente vai ter o discernimento do que é certo e do que é errado. Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, nós vemos pessoas que são consideradas incapazes de ter esse discernimento. Então, muitas vezes nós vemos crimes que acontecem. E muitas vezes vem lá o advogado de defesa e fala, olha, o meu cliente sofre de uma dificuldade mental e ele não consegue ter o discernimento do que é o certo e errado, então eu peço que absolva ele. Né? Então, a inteligência é que vai propiciar esse discernimento do que é certo, do que é errado. E a nossa consciência aponta isso. Porque os Espíritos nos falam que a lei de Deus, ela não está inscrita somente nos livros. A lei de Deus está inscrita, está escrita, está fundamentada na nossa própria consciência. Então Deus não nos julga de forma alguma. É a nossa consciência que em determinado momento da nossa existência vai despertar, vai tocar o alarme e falar, peraí, Márcio, peraí, tu está agindo errado. Nós não temos aquele Deus mosaico mais. Jesus vai nos trazer um outro Deus, aquele que fala da necessidade do perdão, de que o amor está acima de todas as coisas. E quando a gente fala do amor, não é o amor philos, o amor eros, é o amor ágape, aquele amor sublime, que tem essa capacidade de
fazer com que nós nos religamos a Deus, que nós consigamos utilizar a nossa inteligência para nos melhorar e também para contribuir com o avanço do outro. É possível passar o próximo slide? Vamos ver aqui se consegue. Eu não estou conseguindo aqui. De modo que a inteligência, ela sempre irá fazer parte de todos nós. A gente tem que ter a compreensão de que nesta existência, que na nossa vida, nós iremos lutar. É uma luta que vai trazer essas dificuldades. No Livro dos Espíritos, na questão 780, Kardec faz a seguinte pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Moral e intelectual são as duas asas para fazer com que o espírito atinja a plenitude, faça voos mais altos, mas não necessariamente irão andar de forma igual. Trazendo um exemplo aqui para a nossa existência, até o século passado, nós vivíamos na corda bamba, pois a população estava crescendo e nós tínhamos uma dificuldade em aumentar a produção alimentar. E a gente precisava fazer adubo para que as nossas plantações prosperassem e trouxessem mais alimentos. Só que a gente não conseguia sintetizar o nitrogênio, que é tão importante, né, para a adubação. Então tinha que se pegar esterco de morcego, de animais, para colocar na plantação, e estava ficando insuficiente. Até que um cientista, um químico alemão, chamado Fritz Haber, consegue construir uma máquina e aí ele consegue sintetizar o nitrogênio. E a partir daí a agricultura deu um aumento muito grande. A gente não estava mais agora sob a égide de faltar alimento, porque a gente conseguia produzir adubo suficiente para produzir bastante comida. Só que nessa mesma época estoura a Primeira Guerra Mundial. E Fritz Haber era colega de Einstein. E o Einstein ia ser convocado para participar do exército alemão no esforço de guerra. E o Einstein se nega a participar da guerra, sai, e o Fritz Haber fica, né, ali naquele momento contribuindo para os esforços de guerra. E Fritz Haber, o mesmo sujeito que revolucionou a produção de alimento no mundo, com a sua inteligência intelectual muito avançada, vai ser o pai das armas químicas. Ele cria o gás mostarda, conta-se, na Primeira Guerra Mundial, e ele pessoalmente vai no campo de batalha e vai observar como a arma que ele fez matava os inimigos. Observam? A mesma inteligência que propiciou um bem enorme à humanidade, que nos livrou da fome, mas essa mesma inteligência é utilizada para produzir arma química e para matar pessoas que são semelhantes a ele. Daí a importância de moralizar. Daí a importância da moral cristã ser verdadeiramente colocada nas nossas vidas. Todos nós conhecemos, todos nós sabemos o que devemos fazer. Não tem jeito. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. A gente conhece, a gente reconhece. A grande questão na nossa vida, no nosso dia a dia, é como colocar isso em prática. Não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. A gente vai lembrar que a gente reconhece o verdadeiro espírita
não pela sua capacidade moral, por ter um sujeito totalmente livado. O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é aquele que reconhece seus erros e se esforça para melhorar no dia a dia. Dessa forma, eu agradeço a atenção de todos e de todas, desejando um excelente final de semana e agradecendo a paciência dos senhores e senhoras de poder me ouvir. Muito obrigado pela oportunidade.